Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Isso mesmo, sejam todos bem-vindos à nossa aula 36.1. Galera, hoje na aula 36.1, vou pedir para vocês, peguem o material que vocês receberam aí, vamos acompanhando slide por slide, tá bom? Hoje nessa aula, às vezes, eu vou mostrar a tela da aula aí, vocês estão com o material, o tipo vai ler todo o assunto descrito e vou explicar. Às vezes não tem necessidade, a gente explica que vocês já estão com o material aí, vai sublinhando, tá bom? As palavrinhas que possam gerar dúvidas, eu vou explicar as palavras, eu vou explicar o significado técnico, mas se ficar alguma dúvida, não se preocupe que a gente ainda vai ter a aula de revisão, aquele bate-bola, jogo rápido para sanar todas as dúvidas. Mas ó, galera, também, juntamente com o professor presencial, professores presenciais, um abraço a cada um de vocês. E ó, pode mandar as perguntas lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Que assim que chegar, a gente tá lá e dando feedback para vocês. Então vamos lá? Galerinha, de olho na tela. Na aula 36.1, nós vamos falar, né, sobre piscicultura. Só que, galera, essa aula é direcionada totalmente para implantação local. Quais são as características que a sua propriedade tem que, características mínimas que a propriedade tem que apresentar para fazer uma instalação. Professor, para mim, meu diretor, deixar claro uma coisa aqui para vocês. Existem duas situações. Uma situação é quando você não tem atividade de piscicultura. Nem um laguinho, nada. Você não cria peixe. Pessoa, uma coisa é você criar peixe esportivamente, para alimento, só para... Você vai lá pescar na fundiária, aí você, poxa, toda vez eu pesco na fundiária. Eu podia pegar e fazer um tanque, pegar uns peixinhos aqui, selecionar. Uma coisa é você criar assim, vamos falar esportivamente, tá? Outra coisa é você fazer uma instalação para piscicultura. Então, existem características na propriedade, fazer esse levantamento. Quanto melhor os pontos que favorecem a instalação, menor o investimento. Agora, se já tem alguns fatores, aí é melhor ainda. Quando não tem que ter um planejamento. Então, esse local de implantação é para ver essas duas viabilidades, tá bom? Vai ter que alterar a estrutura para receber a instalação. Ou então não, só fazer adaptações. São coisas diferentes. Professor, isso envolve o quê? Dinheiro. Isso envolve o quê? Um investimento, um gasto. Por isso tem que ter esse planejamento, tá bom? Aumenta a tela, diretor. E outra situação que nós vamos ver é o sistema de tanque-rede. Pessoal, existem vários sistemas. Tem tanque-rede, tem fixo, tem sistemas interligados. Isso aí vai depender também da estrutura, mas a gente vai focar só no local e depois focar só em sistemas de tanque-rede, tá bom? Para a aula de hoje, nós temos a habilidade aqui, deixa eu colocar a caneta, nós temos a habilidade 04. Reconhecer os produtos e ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexões críticas sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e ou dos processos tecnológicos, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, como softwares de simulação e de realização virtual, entre outros. Então vamos aqui começar? Vamos! Olha só, local da implantação. Para a implantação da piscicultura em uma propriedade, se faz necessário algumas observações na ordem de planejamento para ter seus objetivos executados com eficiência e sem desperdício financeiro de tempo. Para mim, diretor, olha aqui, galera, sempre vamos lembrar uma coisa para vocês. Quando nós estamos falando sobre planejamento, e aí é o objetivo. Qual é o objetivo da piscicultura? Qual é o produto?
Como assim, professor? Tem a piscicultura que fornece o produto final, que é o peixe. O peixe que vai para o abate, o peixe que vai para a feirinha, o peixe que vai para o abatedouro ou indústria para processar, fazer filé. Agora, tem o piscicultor que vende matriz, tanto o macho como a fêmea. Tem piscicultor que vende os alevinos, ele é um alevinocultor. Então, eu sei que muitos aí vão falar assim, professor, só a piscicultura eu achava que eu posso vender o peixe adulto para abate, consumo, vender os filhotes, vender matriz, e isso aí que está o negócio. Investimento, objetivo, estrutura. A sua estrutura, você tem que saber se você vai tem piscicultor que só recebe os peixes, os filhotes, não os alevinos, ou recebe só os alevinos e passa pelo processo de criação. Tem uns que só produz, tem lá os reprodutores, produz os alevinos e vende os alevinos, não peixe em fase juvenil. Então, qual é o objetivo? Qual é a estrutura de venda que você quer? Qual é o produto que você vai ofertar? Tá bom? Tem um piscicultor também que, além de produzir o peixe, ele não vende o peixe em si, mas vende processado. Tá bom? Já faz os filés, então tem toda uma estrutura. Então tem que alinhar bem o objetivo do sistema de implantação. Tá bom? Aumenta aí, diretor. Então, local de implantação. Dentro do projeto de implantação de um sistema de criação de peixe, na verdade, são necessários a gente dispor de informações quantitativas e qualitativas, ambientais, sociais, culturais, econômicas do local onde o mesmo será implantado. Vamos aqui. Professor, quando eu falo sobre qualitativo e quantitativo, qualitativo, quais são os processos de manutenção para a qualidade do produto? Quando a gente fala de qualidade, eu não estou falando a qualidade do produto, que é o peixe que você vai vender, mas professor, o que quer dizer a qualidade? A qualidade ambientais. Qualidade ambientais. Primeiro, pessoal, fazer uma análise do solo se você vai usar o tanque. Para mim, diretor. Qualidade. Pessoal, pode botar para mim. Qualidade. Quando a gente está falando sobre qualidade e quantitativo, né? Informações qualitativas e quantitativas. Qualitativas, ambientais. Se você vai fazer uma implantação, algumas pessoas acham assim, vamos fazer o tanque, né? Faz a cova, abre o tanque. Primeiro você tem que fazer análise de solo. Análise de solo, professor? Sim. Uma análise de solo, porque se você não tiver o solo adequado, principalmente tem que ser um solo argiloso. E outra qualidade, verificar se esse solo não tem substâncias que podem alterar o pH da água. Verificar o processo de matéria orgânica, que pode não alterar o pH da água, mas pode desfavorecer ou favorecer que ocorra o processo de formação de micro-organismos, como a gente tem micro-organismos bentônicos, tem os micro-organismos fitoplânctons, zooplânctons, que se reproduzem na água normalmente, mas se o processo de oxigenação, o processo de pH, qualidade dessa água pode ser alterado pelas paredes do tanque devido a alguns minerais, substâncias que estão no solo que você tem que fazer uma alteração aí. Lembra? Fazer uma comparação. Quando você vai plantar, quando a gente está dentro da aula de plantação, sempre lembramos uma coisa, vou produzir abacaxi. Adianta você produzir um abacaxi onde a terra não é ácida? Porque o abacaxi, ele se desenvolve muito bem em terras ácidas.
Claro que tem é terra ácida, mas tem um nível de acidez, aonde isso favorece o desenvolvimento do abacaxi. Eu não estou falando que o abacaxi não se desenvolve em terras que não são tão ácidas, mas demora. E vamos supor que a tua terra é ácida, só que ela é muito ácida, não pode ser tão ácida, tem que ser uma acidez favorável ao abacaxi. Por isso que demora muito ao quê? Ao processo de floração. Demora muitas vezes ao processo de frutificação, desenvolvimento vegetativo. Demora. Poderia acelerar, poderia favorecer com que o abacaxi absorva todos os nutrientes. Então é a mesma coisa. Você pode pegar, fazer o seu tanque, mas se você não vê questões qualitativas, ambientais, da ambiental eu só falei do solo, porque o solo pode alterar a água, desfavorecendo o desenvolvimento daquele animal, desfavorecendo com que ocorra o processo de não ocorrer doenças, que principalmente que atacam fungo, atacam o peixe, que são doenças fúngicas, que atacam os íctios, né? E também parasitas. Por exemplo, dependendo de parasitoses verminoses, são questões ambientais. Ambientais no sentido do, por exemplo, você tem um galpão de suíno, um galpão de uma avicultura, a estrutura pode afetar, a estrutura ambiental do galpão. Então, a estrutura, o tanque, aquele retângulo, ele também pode alterar alguma coisa. Isso na produção. Tem que verificar se a disponibilidade da água, da onde vinha essa água para fazer sua piscicultura, você não pode estar fazendo um desvio na nascente que pode provocar um desequilíbrio ecológico. Aí são questões ecológicas, não que vão afetar a produção, mas que vão afetar o ecossistema que está ali por perto. Então, tem que levantar essa proporção de qualidade e qualitativo e quantitativo. Sociais. O que são as questões sociais, pessoal? Quando a gente fala sobre questões sociais, processos que você está fomentando o emprego, fomentando a garantia de circulação financeira, quando você faz a implantação da piscicultura, porque requer muita mão de obra. Questões culturais. Na questão cultural, é saber para quem você vai fornecer o quê? O produto, porque existem diversas espécies de peixe. E, além disso, você tem que verificar a questões de palatabilidade para quem você vai vender esse peixe, e também porque tem pessoas que não comem peixe de couro, ou então tem pessoas que comem só o peixe de escama, ou pessoas que não gostam de determinadas espécies. Qual é a sinalização cultural daquela região que você vai fornecer seu produto? Aumenta a tela, meu diretor. Já que a gente vai falar sobre questão 2, né? Nós temos que levar a situação da implantação. Fazer um levantamento da realidade e dar um diagnóstico da área a ser implantada da piscicultura. Exemplo, o item 2 ele é bem abrangente. Professor, primeira coisa, você quer fazer a piscicultura e fazer uma instalação? Eu não quero tanque. Desculpa, eu não quero fazer a implantação de uma piscicultura onde eu vou abrir uma cova, fazer lá o meu tanque. Eu vou utilizar a água do rio que tem ali. Né? Aí, quando eu uso a água do rio, tem que verificar quais são os remanescentes que estão ali próximos. Então, um diagnóstico, se tem alguma lavoura, se tem outro tipo de criação próximo a um círculo, ao raio de implantação. Ok? Outro ponto a ser observado também são os objetivos dessa criação. Tê-los bem definidos quanto à comercialização, quais são os objetivos da comercialização de 2 ou 3 espécies. Como assim, professor? Pessoal, para isso, quando você for fazer o sentido do mercado, mas também para quem vai fazer produção de reprodutores. Qualidade do mercado. Exemplo, nós temos reproduções que você intercala pacu com pirarucu,
ou você intercala espécies de catfisher, peixe de couro, né, em relação a também tempo, idade, peso e o tipo a ser implantado. Cada um desses tem um processo que a gente chama estratégia de implantação. Entre as estratégias para a implantação da piscicultura em uma propriedade, nós podemos citar aqui, ó, levantamento altimétrico da área, que vai proporcionar um desenvolvimento por peixe, por unidade, por exemplar, em 1 metro quadrado, tá bom? Construção dos viveiros ou tanque. Quando a gente fala viveiros, é porque você vai abrir a cova, você vai abrir o buraco, você vai abrir o tanque no chão, ou você vai utilizar material, tanques que vão ser submersos. Então a água, você vai utilizar o recurso hídrico na sua propriedade. Abastecimento dos viveiros. Como você vai realizar esse processo de abastecimento desses viveiros? Você vai produzir os reprodutores, você vai produzir a livinagem, você vai produzir o material, você fornecer o processo de manejo alimentar. O manejo alimentar dessa criação é por ração? O manejo alimentar dessa criação vai ser pelas regiões fitoplâncticas e zooplâncticas da lâmina da água que vão favorecer o desenvolvimento desse animal? Tudo isso tem que ser relacionado ao abastecimento. Não só alimentar, mas tem o hídrico também. Então, levar em consideração. Claro, quando a gente está falando de tanques de imersão, isso vai proporcionar, claro, um processo que você não vai depender da formação desses micro-organismos. Mas você vai abrir, né, viveiros, por exemplo, se utilizam tanques de polietileno. Como é que ficam as regiões de resíduos? Como você vai fazer o processo de limpeza para que não ocorra um processo de fermentação? Como assim que você está falando, professor? Muitas vezes, se você utiliza a criação de peixe, o manejo alimentar é só por ração e não tem um movimento de água, quantidade de ração por metro quadrado de indivíduo ocupado. Significa que não vai sobrar ração, e se sobrar ração, se vai ocorrer alguma alteração do pH dessa água, que pode provocar uma não disponibilidade de oxigênio. Ah, professor, por isso que muitos viveiros têm aquele chafariz, aquela água para poder fazer a aeração. Nos rios não tem essa necessidade quando você faz tanques imersos, tá bom? Compra de alevinos, ração, material. Isso que a gente fala, compra de alevinos, você só vai fazer o sistema de engorda, você vai fazer o sistema somente de criação intensiva, onde é utilizada a ração, você vai também fazer o processo de, não é nem desmame, o processo dos 15 últimos dias, né, 3 semanas, onde você retira a ração e você coloca esse peixe para comer determinados micro-organismos para ocorrer a saborização ou a palatabilidade de peixes nativos. Tem essas questões, essas estratégias que têm que ser tomadas, tá bom? Definidos seus objetivos, o alvo agora é atingir as metas do seu empreendimento. Cada meta do seu empreendimento está diretamente relacionado à estrutura que você já anteriormente esquematizou. Por exemplo, um dos empreendimentos podem ser criação de alevinos. Aí corresponde a uma estrutura, corresponde ao processo de... Volta, agora... A estratégia de implantação, descarte, qual vai ser os resíduos, processo de descarte. Lembra? Depois que é realizado o processo de retirada do produto, já o peixe, no ponto de abate, processo de você fazer a limpeza e drenagem do tanque e o tempo que ele fica... A gente não fala de quarentena, descanso.
Aquele tanque fica em descanso. Quais são os fatores que vão levar isso em consideração? Apresentou algum tipo de doença, aquele lote? Cada tanque é considerado um lote, ok? Verificar se ocorreu desenvolvimento, ganho de peso diretamente proporcional ao tempo de processo de sistema intensivo, juvenis ou adultos. É o tipo de empreendimento que você vai vender, né? Já falei aqui. Você vai ofertar animais jovens ou animais adultos. A estrutura tem que ser correspondente à alimentação, um manejo alimentar, um manejo, como é que a gente fala para doenças? Um manejo sanitário, fitossanitário é vegetal. Então, é sanitário, manejo sanitário, para você ter certeza da qualidade do material que você está vendendo. O produto, o material foi muito bom, né? O produto que você está ofertando. E despesca. Como você vai realizar, que é o processo de retirada, a gente chama de despesca. Como você vai pegar o peixe para ser embalado ou vai ser armazenado para levar para a indústria. E isso vai envolver o quê, professor? Toda a estratégia dinâmica que você utiliza no processo de criação. Pronto, falando do local, encerrando o processo do levantamento do local onde será realizado, vamos aqui então. Ai, nada a ver essa coisa, nada a ver. Que era amarelo. Né? Encerrando o processo de implantação, vamos agora para o sistema de tanque. Dentro do processo, quais são as características? O processo de desenvolvimento desse sistema tanque. E aí sim nós vamos verificar que esse sistema tanque, ele vai corresponder aí, pessoal. Consiste em que o sistema tanque? Consiste no sistema flutuante, que confina os peixes em quantidades adequadas e onde permanece até a despesca, sendo alimentados até atingir o peso ideal para a comercialização. O sistema tanque, pessoal, primeiramente, você tem que apresentar na sua propriedade algum recurso hídrico, aonde a água tem que tomar cuidado, da onde essa água vem, ela é usada se ela é usada para agricultura, qual é o tipo de abastecimento. Então você não faz do sistema tanque análise de solo, você faz análise de água, porque você não tem como controlar. Então uma das características que você tem que levar em consideração é a espécie que você vai utilizar. Na grande maioria, você utiliza espécies nativas, espécies que estão já ali no seu bioma. Isso favorece com que mantenha uma qualidade, qualidade de água e os processos que você vai utilizar para manutenção desta água. Porque você vai utilizar você não utiliza os fitoplânctons ou plânctons que já existem lá, isso é verdade. Mas você só vai fazer o processo de manejo de alimentação por ração. E aí também você não se preocupe se vai ocorrer alterações do pH, alterações do processo de produção dessas microalgas que favorecem a oxigenação, a captação de oxigênio por esses animais e não tem necessidade de aeração. Tudo isso é questão quando você faz o sistema flutuante. A gente chama de sistema flutuante. Então, este aqui é um dos sistemas, né, de gradeamento. Neste flutuante são fixados gaiolas. Então, toda essa estrutura, isso aqui são os flutuantes. Esse é um flutuante. Cada flutuante apresenta uma gaiola. Essas gaiolas
podem apresentar, como é que eu chamo? Um lote que pode estar tudo equalizado, quer dizer, ou é só confinamento, ou é só engorda, ou é cria, ou ainda está em sistema de alevinagem, quer dizer, em diferentes etapas de desenvolvimento, ou é uma só. Cada rostinho desse é uma gaiola, é um flutuante, é esse retângulo aí todinho amarelo. Esse flutuante é constituído por gaiolas, que tem nessas gaiolas criações de peixe em diferentes estágios, claro, do mais novo até o processo de engorda, ou você é equalizado, ali é só engorda. E aí depende do processo de esquematização de cada flutuante. Sim, ele é constituído de telas de polietileno e tubos de PVC. Esses tubos vão auxiliar o processo não só do manejo de alimentação, mas sanitário, que lhe dão a forma do tamanho desejado. Isso vai depender do quê, professor? Do tempo de cria. Tem o sistema fixo por meio de poitas, que pode ser de concreto, mas aí nós vamos ver que o recurso de concreto vai depender também, pessoal, da dinâmica aí. Se é uma vazante, como é que fala? Ou você está utilizando um recurso hídrico, um rio, ou você está utilizando uma área alagada, ou área alagada quer dizer um lago, que é diferente do movimento do fluxo da massa de água quando a gente fala do rio, tá? Por meio de poitas, que podem ser de concreto ou ferro e que estão presas ao tanque por cordas de nylon ou cabos de aço. Cada processo tem relacionado com a dinâmica desse sistema da piscicultura que ocorre a prática da criação. Exemplo, a piscicultura como sistema de tanque-rede é considerada como um tipo intensivo. Nós temos com recurso hídrico, na imagem aqui, que é utilizado tanque de rios, de lagos, o recurso hídrico, ou você tem um sistema intensivo, que aí é aquele de concreto que está sinalizado aqui, ó. Aqui. Concreto. Ou ferro. Então, nós estamos observando aqui. Desse sistema, que é também considerado sistema intensivo, vai favorecer ou recorre, isso é devido a considerar o grau da tecnologia empregada, a alta densidade de peixe que é utilizada e o manejo alimentar. Para cada tanque desse de concreto, você tem que ter o mesmo sistema de desenvolvimento. Ou é só a levinagem, ou é larva, ou é juvenil, ou você está colocando para engorda. E aí, pessoal, o controle da oxigenação. Muitos utilizam aqueles poços artesianos para esse sistema intensivo. Tem que verificar que o pH da água, a estrutura físico-química dessa água tem que ser controlada semanalmente. Por quê, professor? É restrito, aí não tem os fitoplânctons e os zooplânctons. Aqui sim apresenta fitoplânctons e zooplânctons, aqui não. Nesse sentido, você tem que verificar também o processo de quantidade de resíduos que podem alterar o pH dessa água, porque a alimentação, o manejo alimentar, obrigatoriamente é feito somente por ração. Então é feito aí um balanceamento, uma ração balanceada para a fase de desenvolvimento do indivíduo que está aí nesse sistema intensivo. Já as vantagens do tanque-rede: utilização da massa da água, que são inaproveitáveis para a piscicultura intensiva, utilizando os espaços disponíveis e adequados dos reservatórios para a instalação de tanque-rede. A produção de pescado é multiplicada e contribui para que a finalidade do reservatório seja múltipla. Não só para sistema de... por exemplo,
você já tem um recurso hídrico, da onde você tira água para abastecer todo o sistema de produção de criação de bovinocultura de leite, todo o sistema de produção para bovino de corte, aviários, postura, aviários de corte e também para fazer sistema de irrigação. Então você está utilizando um recurso natural para a piscicultura e explorando também para outras atividades agrícolas ou pecuárias. Qual é uma situação para tomar cuidado, porque aqui a gente está falando das vantagens. Tomar cuidado em relação a cultivares e utilização da água dessa piscicultura para o sistema de irrigação na horticultura. Tem que tomar um cuidado em relação a isso, tá? Os dejetos em relação às criações da avicultura, dejetos em relação ao processo de criação de suinocultura, por isso que tem aqueles sumidouros. 2, produtividade elevada. É praticamente impossível alimentar a população de peixe de um reservatório. Logo, porém, com a utilização de tanque-rede, pode confinar uma quantidade adequada. Pessoal, dá para ver na foto aí a imagem, quando a gente está falando sobre um galpão, sistema intensivo. E aí, claro, ou você utiliza um material de polietileno, vamos lá, ou de polietileno, borracha, que você faz um tanque aonde você tem que suprir a oxigenação dessa água, você tem que suprir o estado físico-químico, a acidez, o pH dessa água, fazer exames, não é aleatório, você tira a porcentagem de desenvolvimento desses animais no período de a cada 2 semanas, e o processo também de ventilação, tá? Isso vai favorecer uma produtividade elevada, menor tempo para o desenvolvimento, menor tempo entre a criação e o abate. Então, com certeza, esse tipo de processo produtivo em tanque, você já recebe, não alevino, você recebe o animal somente para engorda, tá bom? Controle eficiente da população e da sanidade. Um tanque convencional, o tanque de produtores, que aí é diferente, pessoal. Quando nós estamos falando de tanque de produtores, você vai pegar os produtores, seja quais forem a espécie utilizada para produzir o número de indivíduos da população, o que não acontece em tanque-rede. No tanque-rede, a fácil visualização permite mantê-los saudáveis e o controle de doença ainda no princípio. Há uma profilaxia fácil de se realizar. Pessoal, quando a gente está falando sobre esse sistema, deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar. Esse sistema de tanque-rede, você tem por amostragem. O que é amostragem? Verificar por amostragem processos de ectoparasitas. O tanque-rede, você tem uma visualização quando ectoparasitas, visualização quando tem um problema de sanidade de fungos, você tem um controle para fazer o quê? O processo, como está escrito aqui, profilático. Profilaxia. A sanidade mais fácil para que você possa realizar uma intervenção ou medicamentosa, que, claro, essa intervenção é a retirada do exemplar que está com a sintomatologia. Se for convencional, sistema convencional, o tratamento é mais eficiente. No tratamento de tanque de rede, você tem que eliminar a espécie, o indivíduo, para não ocorrer a disseminação na área de produção. E facilidade na despesca. Ao contrário, né, do que a gente vê nos tanques convencionais, no tanque rede é bastante simples. Basta levantar o tanque até que permaneça com uma lâmina de 30 centímetros e recolhe o pescado com um pulsar.
Isso diminui a mão de obra, claro que a infraestrutura, o recurso já é bem mais evoluído. Porque você, para fazer uma despesca, você requer mão de obra. O pescado, bem como as pessoas, não tem aquela sujeira, também o movimentar da lâmina da água. Todo o processo é diferenciado. Desvantagens. Possibilidade de perda parcial ou total dos organismos cultivados em decorrência de fuga ou acidente. Claro que isso é evitado, pessoal, com a dinâmica dos manejos realizados no tanque-rede. Mas pode acontecer? Pode. Porque se ocorrer, aí como é que fala? Se não realizar as manutenções a cada 15 dias, tem que se realizar as manutenções. Pode ocorrer fuga, isso é verdade. E aí você não tem um controle de visualização. Quando você vê, já foi, já. Mas isso aí depende de manutenção. Total dependência de ração, é verdade. De boa qualidade, adequada às exigências nutricionais das espécies que estão sendo cultivadas. Quando a gente fala cultivada, só quero lembrar que é um termo mesmo utilizado. A gente fala muito nos vegetais, mas existem alguns piscicultores que falam cultivar, né? Para os peixes. Impacto potencial ao meio ambiente. Pode alterar a qualidade da água? Pode, em decorrência do aporte de substâncias orgânicas e inorgânicas em quantidade superior assimilável pelo sistema, pelo ambiente, lá no rio. Tem que tomar cuidado, porque existem resíduos. Se você está utilizando o tanque-rede, pode alterar, mas isso aí é uma desvantagem. Eu estou falando a palavra pode. Tem como evitar isso, professor? Um impacto potencial de alteração da água. Por exemplo, você está utilizando uma ração, uma substância de tratamento, a água do rio está levando aquela substância. Você tem que saber utilizar nas quantidades e propriedades ideais da quantidade de indivíduo que está naquele tanque. Tem como evitar, tem como providenciar, tá? Um processo que possa realizar o processo de assimilação do produto utilizado pelo sistema ambiental. Muitas pessoas utilizam aguapé, aquelas plantas aquáticas que favorecem isso. Ou fazer o chafariz, parece um chafariz, para melhorar a dinâmica da oxigenação da água. E isso, aí essa oxigenação não é nem para os peixes nesse sentido, é para fazer com que as bactérias e micro-organismos que estão ali assimilem o produto que você está utilizando no tanque-rede rápido, para não ocorrer esse impacto. Possibilidade de causar problema genético às populações silvestres, caso haja fuga. Professor, isso aí é em relação ao quê? É especificidade, gente. Por exemplo, um exemplo. Você está cultivando aqui, ó, está criando, deixa eu mostrar aqui. Ó, nesse sistema, no rio, tilápia. Aqui no nosso estado tem produtores de tilápia. É uma espécie nativa? Não, ela não é daqui. Ela apresenta algum predador? Não, ela que é o predador. Se ela escapar, ela pode ocasionar um desequilíbrio nos peixes nativos daqui. Isso pode? É uma desvantagem porque pode ocorrer fuga. Tem como amenizar? Tem como amenizar, não. Tem como evitar? Tem. Manutenção desses tanques. Sempre está verificando a manutenção. Sempre. Mas são as desvantagens. Eu vou mentir? Não. Oxe. Não? Pra mim, diretor. Galerinha, com isso a gente finalizou aqui. Quando a gente está falando sobre estruturas, implantação, características, fatores, tanto na implantação e qualidade do processo de criação. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Aguardo vocês. Tchau, tchau.